Senhor Deus bondoso, peço a tua graça, peço a tua proteção nesse estudo, a tua bondade, que se eu possa iluminar, Senhor, o meu entendimento e o entendimento do teu povo. Que Romanos 2, do 1 ao 16, possa fazer sentido para nós, Pai. Que a tua palavra possa ser guardada em nossos corações, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora vamos à leitura do texto. Romanos capítulo 2, do 1 ao 16. Portanto, é inexcusável, quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, faze o mesmo. Isso aqui é hipocrisia. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Podemos dividir o texto em três partes. Primeira parte, o juízo de Deus é inevitável, versos de número 1 a 4. Segunda parte, o juízo de Deus é justo, versos de número 5 a 11. Terceira parte, o juízo de Deus é imparcial, versos de número 12 a 16. Lição de número 1. O juízo de Deus é inevitável. Paulo condena o moralismo e a hipocrisia. Neste texto, ele está mostrando que esses que julgam os outros esquecem-se de que Deus é o supremo juiz sobre todo ser humano. O apóstolo Paulo está nos ensinando que quando julgamos os outros, estamos julgando a nós mesmos. Exemplo clássico, Davi, quando Natan chega até ele, contando-lhe uma parábola, ele julga com peso rigoroso, e ele era o homem da parábola. Palavras de Timothy Keller. No dia final do juízo de Deus, quando eu me colocar diante dele, o advogado de acusação será eu mesmo. O seu advogado de acusação naquele dia será você mesmo. As suas palavras maldosas, moralistas e críticas em relação aos outros. Com peso de juízo para eles, enquanto para você é só misericórdia. Paulo, quanta sabedoria nessas palavras iniciais do capítulo 2. Portanto,
És inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu, que julgas, faze o mesmo. Romanos 1, 2 e 3 é um tapa na cara da humanidade pecadora. Em outras palavras, somos todos pecadores e carentes da graça de Deus. Verso de número 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Deus é escrupulosamente justo em seu julgamento e usará nossos próprios padrões, os julgamentos que fizemos com a nossa boca, para nos julgar. As palavras do apóstolo Paulo em Romanos 2 entram em harmonia com o Sermão do Monte, Mateus 7, do 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. É o que Francis Schaeffer, teólogo do século XX, chamou de gravador invisível. É como se, sem que ninguém perceba, houvesse um gravador. Na década atual, seria um gravador de MP3, em volta do pescoço de cada um de nós. Ele registra tudo o que dizemos para os outros e sobre eles, relacionado à maneira que deveriam viver. Então, no último dia, Deus, o juiz, tirará o gravador do pescoço de cada um de nós e dirá: serei absolutamente justo. Apenas porei esta gravação para tocar e julgarei você com base no que suas próprias palavras dizem ser o padrão para o comportamento humano. Paulo indaga: pensas que escaparás do julgamento de Deus? Romanos 2:3. Ninguém na história pode ser realista e responder sim, penso que escaparei. O versículo 3 não proíbe julgarmos o próximo. Jesus afirma em João 7,24: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O que Paulo está condenando é o julgamento hipócrita. Quando diz: e tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Não é à toa que Jesus nos dá uma severa advertência em Lucas 12, verso 1. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E ainda por cima se refugiam em uma mentira teológica. Eles sempre afirmam: Deus é bom, e confio piamente na sua bondade, no seu amor, na sua tolerância e paciência. Eu vou ler o verso 4 na versão da NVT. Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Tudo isso que eles afirmaram é verdade. Mas olha a continuação do texto. Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Eles interpretavam mal a bondade de Deus. Achavam que Deus nunca iria cobrar deles o estilo de vida no pecado, no erro e na injustiça. Esse pensamento, esse argumento teológico, ele é muito perigoso. Eu vejo ele como um tipo de areia movediça. Ficar alegando que Deus é bom, longânimo para castigar quem quer que seja e que, portanto, podemos pecar e permanecer impunes é uma falácia. Somado ao orgulho e à hipocrisia, ainda eles se recusavam a se arrepender. Vou pegar um gancho rapidamente do verso 4, a palavra arrependimento. E vou te dar as 4 colunas do arrependimento verdadeiro. Primeira coluna, convicção. É ter percepção dos próprios pecados. Lucas 15:21. Pai, pequei contra o céu. Para isso é necessário ter um coração de carne e nunca um de pedra.
Segunda coluna, contrição. É sentir tristeza pelo pecado. Salmos 51:17. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Terceira coluna, confissão. É confessar os pecados para Deus. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Mais do que confessar pecado por pecado a Deus, é você confessar aquilo que você tem sido. E você tem sido contrário à vontade de Deus. Quarta e última coluna, conversão. É abandonar o pecado. Atos 3:19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Romanos capítulo 2 é um texto desafiador. Primeiro, porque entender Paulo já não é tão fácil. Segundo, que ele traz em si a ira e a justiça de Deus, que é um empecilho para algumas pessoas. Mas eu te desafio, vai estudar, vai ler Romanos, e você vai perceber que se você remover a ira e a justiça de Deus, o evangelho perde a força. Eu paro por aqui e deixo que Eugene Peterson fale um pouco com vocês. A Bíblia é um livro extremamente confortador. Ela é também o livro mais inquietante. Ela será doce como o mel em nossa boca, mas também será amarga em nosso estômago. Não reduza esse livro a algo que você possa manipular. Não tente domesticá-lo, tornando algo que o faça sentir-se confortável.